Fala galera, eu sou o Igão, jornalista e pós-graduado em marketing esportivo. E se você respira e gosta de futebol, assim como eu, você chegou no lugar certo. Aqui no canal a gente vai falar sobre tática, jogos marcantes e campeonatos internacionais. Então, não perde tempo. Se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Bora juntos nessa? Já nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a partida que ocorreu ontem entre Alemanha e Portugal pelas semifinais da Nations League, onde as duas equipes se enfrentaram buscando a vaga na final. E a minha análise referente à partida é que a equipe de Portugal, ela foi com um sistema bem ofensivo, bem leve, um time que controla muito o meio de campo. A Alemanha também veio nesse sistema, né? Mas só que um desenho um pouco mais diferente, jogando num 3-4-3 e Portugal jogando num 4-3-3. Vou mostrar para vocês depois na lozinha um pouquinho da tática da partida das duas equipes. E o time de Portugal com algumas peças centrais e chaves no banco, como o meio-campo Vitinha do PSG. A Alemanha foi com força máxima que tinha em mãos, tem alguns desfalques, né? O Rudiger, principal zagueiro da equipe, está machucado, não tem um atacante de confiança que fique fixo lá. O treinador Julian Nagelsmann sempre está trocando, sempre tentando novos nomes, enfim. E ontem a partida terminou 2-1 Portugal, né, de virada. A Alemanha começou um pouco devagar, Portugal pressionando bastante, mas não conseguiu fazer o gol. Já a seleção da Alemanha, um pouco mais técnica, com o Kimmich jogando de ala, um ala um pouco mais construtor, que ajudava a parte central, né, do time, que tinha Goretzka, Pavlovic, que ajuda a marcar bem mais, fica um time um pouco mais físico. E na frente, Sané, mais mobilidade, Wirtz e o Voltemade, que foi a estreia no time alemão. A zaga com o Jonathan Tah, Koch e Anton, né, o zagueiro do Borussia Dortmund, o zagueiro do Bayer Leverkusen e o zagueiro do Frankfurt. E na ala esquerda, o Mittelstadt. E a equipe alemã, ela constrói muito, é um time que é mais construtor do que ofensivo, e juntamente com essa construção, ela consegue gerar mais volume. O time de Portugal jogando no 4-3-3, com João Neves improvisado na lateral direita, Rubem Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes na esquerda, o trio de meio de campo Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rubem Neves, no ataque Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Trincão. Um time muito mais vertical. O primeiro tempo teve boas chances, teve com Cristiano Ronaldo, teve com Pedro Neto. O Trincão estava um pouco apagado. E eu vou mostrar para vocês no desenho do campinho a função tática que o João Neves estava fazendo. Na segunda etapa já entrou o Vitinha, que deu uma qualidade de passe e domínio no meio de campo sensacional. Se eu não me engano, acho que ele errou um passe no jogo. E após a entrada dele, do Francisco Conceição no lugar do Trincão, o time de Portugal mudou demais. Demais, demais. Virou outro time. O time da Alemanha manteve as suas peças ali, mas foi totalmente dominada depois do sistema. João Neves também saiu, né, para entrar o Semedo na lateral direita, e deixou o time um pouquinho mais protegido ali naquela região, sem tanta saída do João Neves para jogar no meio de campo. E após a entrada dos dois jogadores, do Vitinha e do Francisco Conceição, o time de Portugal foi para cima, dominou o meio de campo ali, as ações, e a virada aconteceu em 5 minutos. Foi extremamente rápido. Então, a tabelinha no gol do Cristiano Ronaldo foi perfeita. Nuno Mendes tabelou com o Bruno Fernandes, que tocou no passe futuro na linha de fundo, que só rolou para o Cristiano Ronaldo fazer. E o Francisco Conceição fez um golaço.
levou para a canhotinha, acertou no ângulo do Ter Stegen. Então, foram dois times que de início se estudaram bastante, mas que depois a força física de Portugal, a Alemanha cansou também um pouco, teve outras mudanças, Gnabry entrou o Füllkrug, mas mesmo assim o time da Alemanha não conseguiu performar. Fez o seu gol ali também com o Wirtz no começo do jogo, né, no primeiro tempo, mas que não saiu disso. Foi um time muito mais construtor, sem tanta verticalidade, né? Mas mesmo assim foi uma bela partida de semifinal. Hoje, inclusive, que eu estou gravando, vai ter França e Espanha. Um excelente jogo também. Provavelmente eu venho com um vídeo amanhã sobre a análise dessa partida. Essa daqui foi a formação da Alemanha de ontem. Os três zagueiros, os dois meias Pavlovic e Goretzka, Kimmich e Mittelstadt. No ataque, Florian Wirtz e Leroy Sané e Voltemade no ataque. Era exatamente este desenho. Ter Stegen aqui no gol. Era exatamente esse desenho que as duas equipes estavam ontem. Vou mostrar daqui a pouco aqui o de Portugal. A movimentação do Kimmich vinha sempre para o centro para formar essa trinca aqui no meio de campo para armar. O Mittelstadt ajudava tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, se juntando aos três de ataque. Que Voltemade subia, Leroy Sané abria bastante, Florian Wirtz ficava mais um pouco no meio. Então, virava, teoricamente, aqui um 3-3-4. E Portugal, de início, sofreu um pouco, né, sem a posse de bola, apesar de quando tinha era bastante vertical, mas o time da Alemanha estava com esse desenho aqui, beleza? Já Portugal, galera, estava nesse desenho aqui, um 4-3-3 clássico, né? Só que tinha um fator surpresa. O João Neves estava jogando de lateral direito, o que de início confundiu um pouco a equipe da Alemanha até entender qual seria a real função dele. A equipe de Portugal era, na verdade era assim: 4-3-3, Bruno Fernandes armando, e o João Neves ele fazia o papel de volante. Então ficava teoricamente um 3-4-3. A equipe de Portugal se comportava assim, muito também para dar um pouco mais de liberdade para o Nuno Mendes avançar, e aí fechava centralizado o João Neves e o Rubem Neves. E, mais ofensivamente, o Nuno Mendes. Equipe de Portugal bem aguda, com Trincão e Pedro Neto, armando bastante aqui o jogo o Bruno Fernandes, tendo um pouco mais de controle aqui com o Bernardo Silva, mas teoricamente era isso aqui. Se desenhou muito assim. No segundo tempo, com a entrada do Vitinha e do Semedo, o que aconteceu? Virou oficialmente um lateral direito, o Semedo quando entrou, e o Nuno Mendes voltou a ser o lateral. E o time se comportava assim. Saiu Rubem Neves, entrou o Vitinha, Bernardo Silva continuou, Bruno Fernandes também. O ataque mudou, entrou o Francisco Conceição, o Pedro Neto continuou e o Cristiano também. Só que a diferença é que com o Nelson Semedo de lateral, inverteu a situação. Então ele subiu muito e o Vitinha controlando o meio de campo. O time ficou bem mais agudo. Vitinha distribuía a bola demais aqui, com a presença do Bernardo, até do Nuno Mendes. O gol de tabela
Saiu do Nuno Mendes com Bruno Fernandes, que avançou pela linha de fundo e trocou para o Cristiano no ataque. Então, é um time do Roberto Martinez bem flexível, é um time que sabe trabalhar bem os atletas que tem e que consegue, dentro do próprio jogo, mudar a formação sem mudar as peças. Então isso torna um time muito agudo e é um diferencial, porque pega o seu adversário, no caso a Alemanha, de surpresa. A Alemanha não esperava que Portugal fosse entrar com o João Neves na lateral direita, que de origem ele é um volante, faz até dupla com o Vitinha no PSG, mas que conseguiu dar uma bagunçada na equipe da Alemanha e com sucesso, né? Avançou. Beleza? Vai ter a partida da Alemanha e. Alemanha não, perdão. Da França e Espanha. E eu venho com a tática deles também na partida e com o resultado. Beleza? Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu comentário, até para poder distribuir e me ajudar no que eu posso melhorar, no que pode ser feito aqui no canal. E vamos junto. Se você também gosta muito de tática, assim como eu, pode vir aqui com a gente no canal. Beleza? Abraço!